Boa noite, amados irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossas vidas, em nossos corações, para que nos percebamos seguidores do Mestre e continuadores dos seus ensinamentos. Esse Mestre maravilhoso que tão generosamente esteve entre nós para nos ensinar o amor na sua essência. E a respeito do amor, disse ele ao seu discípulo André, quando este lhe questiona sobre a igualdade. Jesus sabiamente lhe pergunta: André, será que quando alimentas o ideal de igualdade, não pensas somente em seres igual aos que se encontram bem situados no mundo da riqueza e no domínio dos poderes da terra? Já pensaste na igualdade daqueles que se encontram nos vales dos leprosos, sem esperança para que possas, com a fé que tens, consolá-los? Será que pretendes igualar-te aos velhos sem teto e às crianças órfãs, para que junto a eles venha colocar a tua inteligência a serviço da segurança desses que sofrem o desprezo na carne e no coração? E Jesus continua fazendo questionamentos a André, até que diz, André, se queres igualdade, procura o amor e ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E não queiras modificar as coisas de Deus. Gente, isso é maravilhoso, isso que Jesus coloca, Porque André timidamente vai ali, ele pensa no que perguntar e ele faz esse questionamento. E Jesus, com muita sabedoria, ele levanta essa questão, Que não é exatamente assim que fazemos, se a gente for analisar, Quando a gente pensa em igualdade, estamos sempre buscando, os parâmetros que o nosso desejo materialista e mesquinho considera ideal. Não pensamos em nos unir àqueles necessitados na condição em que eles se encontram, não é verdade? E com isso estamos julgando a justiça divina. Quem somos nós para julgar, as leis de Deus? Esquecemos que tudo está sob a orientação justa daquele que criou o céu e a terra. Então, essa mensagem está no livro Ave Luz e retrata um dos muitos encontros de Jesus com os discípulos, numa casa onde eles se encontravam em Betsaida. Então, assim, queridos, eu estou assim, achei essa passagem magnífica, Então, queremos dizer que a partir de hoje nós iniciaremos uma etapa muito especial nos nossos encontros, nos nossos trabalhos, porque foi decidido, isso é coisa que a gente vem estudando assim ao longo do tempo, a equipe, claro, a direção, existe todo uma organização do que a gente vai fazer no período tal a tal, e aí ficou entendido que após falarmos de assuntos da atualidade, de extrema importância para nos manter atualizados, foram assuntos bastante pertinentes. Nós falamos sobre situações da nossa existência física, os transtornos, emoções, valorização da vida, com o Setembro Amarelo e tantas outras coisas que falamos, muito interessantes. Mas é essencial que não fiquemos por muito tempo distantes do nosso ideal, que é o da evangelização das nossas almas, a cristianização dos nossos seres. Então, é claro que todos nós já ouvimos falar em Jesus, conhecemos Jesus, achamos, pelo menos a gente acha que sim, mas será que sentimos a presença de Jesus em nossas vidas? Será que estamos dando a atenção devida a essa entidade magnífica que esteve entre nós, Então, cada vez que falamos sobre sobre a magnitude desse ser que passou pela Terra,
percebemos o quão distantes ainda nos encontramos dos seus ensinamentos, né? Tô falando isso, eu tô me incluindo, tá, gente? Porque assim, a gente fala assim, nossa, ela tá... Não, estou falando assim, me incluindo primeiramente, né? Porque eu percebo assim, nossa, mas ainda falta tanta coisa, mas a gente está caminhando, não é verdade? Então, como estamos iniciando o mês de outubro, daqui a pouco, né? Novembro, dezembro, é o Natal. Para a humanidade, né? A data comemorativa do nascimento do Mestre. Embora a gente saiba que se trata de um simbolismo, mas que felizmente atinge o seu propósito, que é a de tocar, de enternecer os nossos corações. Não é verdade que a gente fica diferente quando chega dezembro? A gente vai ficando mais maleável, né? A gente olha mais para o outro. Então é justo que falemos daqueles a quem Jesus elegeu para acompanhá-lo, né? Porque em dezembro a gente fala de Jesus. Então, antes de falar de Jesus, a gente vai falar dos seus apóstolos, né? Daqueles irmãos que ele escolheu para acompanhá-lo durante o seu período de pregação na terra. Então, daqui em diante, falaremos sobre os discípulos de Jesus, né? Porque a história tem a fascinante condição de nos fazer viajar, né? E a nossa intenção é exatamente essa, que a gente viaje pelas ruas da Galileia, imaginando Jesus trazendo a boa nova, né? Junto com seus discípulos. Então, como dissemos, nós daremos início a uma etapa em que semanalmente falaremos dos discípulos do Mestre. Por exemplo, eu acabei de citar André, que era irmão de Simão, Pedro, né? E foi o primeiro discípulo a ser convidado por Jesus. Alguns de nós não sabiam disso, né? Eu, por exemplo, não sabia. Então, André, assim como outros, ele era seguidor de João Batista. Inclusive, foi João Batista quem falou de Jesus para André, fazendo com que este fosse a Betsaida ouvir as pregações do Mestre. Por isso, consideramos justos, né, que antes de adentrarmos na apresentação dos apóstolos, nós deveríamos falar um pouquinho sobre João Batista, esse precursor de Jesus, né? Então, quem foi João Batista? João Batista era filho de Zacarias, um sacerdote da ordem de Abias. Abias era uma das 24 classes sacerdotais, né, que constam no livro de Êxodo. E a de Zacarias era a 8ª classe, né, que falava justamente sobre a ordem que Deus deu a Moisés sobre o sacrifício do incenso, né? Esse sacrifício se seguiu até o nascimento de Jesus. Mas a gente não vai entrar aí nessa questão, porque delonga outras questões. Era filho de Isabel, que era filha de Arão, e prima de Maria, a mãe de Jesus. Então, João Batista era primo de Jesus. E a gente então vai dar continuidade no próximo vídeo.